Olá, meus elegantes, que prazer estar aqui de novo. Vocês não sabem a expectativa que eu fico de saber que eu estou conversando e nós estamos assim, ó, a gente está se integrando. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a respeito do meu parceiro aqui no programa, Mister Wiz. Gente, olha, eu só falo de quem eu acredito. Eu só falo de um produto quando eu quero comprar o produto ou quando eu testei. E esse produto eu estou querendo que minha filha compre para o meu neto. Porque Mister Wiz é uma escola de empreendedorismo juvenil. É uma escola nova, é uma proposta assim, maravilhosa, que é bem impactante, do Carlos Wizard. Essa empresa, essa escola, ela vai ensinar ao mesmo tempo para as crianças de 7 a 17 anos empreendedorismo, autoestima, autoconhecimento e vai ter, inclusive, depois no fim do ano, um Shark Tank para eles. Isso é o máximo, porque tem tanta criança que fica querendo empreender, querendo vender lápis na escola, vendendo, eles já têm uma noção. Eles já estão muito acompanhados com a tecnologia. Eles estão loucos por isso, dropshipping, afiliados. Os meninos de 10, 12 anos só falam nisso. E eles fariam isso com todo o encaminhamento, com toda a bagagem, experiência de uma pessoa como o Carlos Wizard. Então, Mister Wiz é a escola aqui em Ribeirão Preto. E agora eu quero falar de um outro assunto. Esse assunto é formidável. Pensa bem, você que está pensando em contratar, você tem uma empresa, você precisa contratar alguém. Ou você tem sua casa, você é um profissional liberal, você precisa de um assistente. Como faz essa contratação? Porque não é só a gente chegar para uma pessoa e falar, você sabe atender um telefone, você sabe usar a planilha tal, tal. Não é isso, gente. As hard skills você ensina, mas e as soft skills? Que essas soft skills são as habilidades que são praticamente elegância. É onde a elegância vende. Porque você precisa de alguém que tenha ética, que tenha respeito pelo ambiente de trabalho, que goste de trabalhar em equipe, que tenha o respeito pela cultura da empresa. E tudo isso, quem vai orientar a gente? Oh, meu Deus, quem poderá me ajudar? Chapolin Colorado? Não. Camila Nigro, da CN, escritório, que vai fazer com a gente aqui o nosso podcast. E vai dar uma dica, inclusive interessante, hein? Nós vamos descobrir que se você quiser contratar o seu motorista, sua social media ou sua secretária, se você pode mandar direto para ela fazer essa seleção. E não você, com a experiência dela. Então, eu queria que vocês conhecessem agora a querida Camila Nigro. Fale de você, querida. Muito prazer, muito obrigada. É uma delícia ser recebida dessa forma. Bom, então, eu sou Camila Nigro, né? Sou a pessoa por trás da CN Consultoria e trabalho aí há algum tempo já na área, estou há mais de 10 anos na área de recursos humanos, porém, minha formação inicial é em psicologia. Eu fui psicóloga já hospitalar, já fui psicóloga clínica e depois que eu aprendi a cuidar de gente, eu vim para a área de recursos humanos, porque eu entendo que é isso, né? O recurso humano é o cuidar. Era isso que eu ia te perguntar. Você sendo psicóloga, por que recursos humanos? Perfeito. Recursos humanos, a gente tem que sempre olhar que são duas palavras, mas a gente tem que valorizar mais o humano do que o recurso. Né? E melhor do que ninguém, esse humano está dentro da psicologia, né? Tanto que na psicologia a gente tem a disciplina lá, psicologia organizacional. Então, você ter esse olhar para o ser humano, você conseguir identificar características, né? Como você falou aí no início, então, comportamentos, perfis, formas dessa pessoa se comportar que vão casar com essa organização. E esse olhar mais apurado, quem consegue ter é o psicólogo, né? A gente já vem de um estudo mais aprofundado do ser humano, de como que a gente observa o comportamento a comunicação, aliás, não verbal dessas pessoas. E isso, sem dúvida alguma, faz toda a diferença na hora da gente contratar, na hora da gente desenvolver essa pessoa, né? Então,
é aí que a psicologia casa com os recursos humanos. Camila, e vocês fazem assim, vocês que fazem a contratação, por exemplo, a empresa contrata você e você faz toda a parte de entrevista, de currículo, análise de currículo, tudo é com vocês? Tudo. Então, nós temos, na CN Consultoria, somos eu e uma sócia, né? A sócia é a Anne, e a Anne é a pessoa especialista em recrutamento e seleção. Então, a partir do momento que uma empresa nos contrata para fazermos especificamente esse serviço, então a gente faz desde a divulgação da vaga em redes sociais, nos canais adequados a isso, até o processo seletivo, que envolve entrevista, que envolve aplicação de testes psicológicos também, né? Então, mais uma aplicação aí da psicologia dos recursos humanos. E aí a gente faz toda essa análise do perfil comportamental. Então, isso precisa sempre ficar muito claro. Porque quem vai fazer a parte técnica, o olhar técnico, sempre é do nosso cliente. Tá? Então, essa é a diferença de você ter uma contratação com um olhar especializado. Porque nisso você evita demissão, né? Exatamente. Uma contratação errada, né, traz muito prejuízo financeiro, emocional para o candidato, né? E até para a empresa mesmo, né? Para o dia a dia da empresa. E já aconteceu com você de você perceber que uma empresa... Por exemplo, para ser mais clara, eu tenho uma empresa e eu tenho alguém que parece estar destoando um pouco. Eu posso pedir para que essa pessoa converse com recursos humanos? Deve. Deve. Nós sempre estamos à disposição, né? Seja no papel de consultoria ou seja no papel de recursos humanos, a uma área da empresa. Então, se eu percebo que existe uma pessoa na minha organização que está desmotivada, que está desengajada, então normalmente são aquelas pessoas que chegam cheias de gás e aí no meio do caminho vai murchando e a produtividade cai. Então, é papel da área de recursos humanos entender o que está acontecendo, mas mais do que isso, o que eu posso fazer para ajudar. Certo. E muitas vezes o que eu posso fazer para ajudar é um treinamento, é uma conversa, porque hoje a gente tem falado muito, né, da questão da saúde mental. Então, as pessoas elas vêm muitas vezes com um problema de casa, uma situação que aconteceu, que a pessoa ou já tem um histórico de algum problema emocional. E esse olhar dos recursos humanos facilita para que a gente consiga entender e ajustar a rota, né? Então, olha, se eu tenho um colaborador que está com uma dificuldade X, é emocional, ok, será que a gente consegue realocar essa pessoa para uma atividade que ela tenha menos cobrança, para que esse momento seja mais leve? Então, a gente acaba fazendo uma parceria mesmo entre colaborador e organização. E, infelizmente, tem momentos que a gente realmente tem que chegar no desligamento. E acaba sendo vantajoso para os dois lados. Porque para a empresa não é bacana ter uma pessoa que não está entregando, que está desmotivada e que muitas vezes pode ser um detrator daquela organização. E para aquela pessoa, ela está infeliz ali. Óbvio que a gente sabe que existem custos emocionais, como você falou, né? Então, poxa, todo mundo tem boleto para pagar e tudo mais. Mas uma coisa que eu acredito e que é o que eu levo na minha organização, que eu levo na minha consultoria, é a humanização. E dentro da humanização a gente fala muito do propósito. Então, se eu estou em uma empresa onde aquilo que eu estou fazendo não faz o menor sentido para mim, não faz sentido para ninguém. Então, é melhor a gente encerrar o contrato, cada um vai para o seu lado, sem ressentimentos, e aí a gente segue a vida buscando algo que faça sentido, que é o propósito. Né? E agora ficam duas perguntas, agora estão entaladinhas. Primeiro, eu só não quero me perder aqui, porque são duas que surgiram agora. Você trabalha, por exemplo, contratada, você trabalha com uma empresa, como uma cliente, dando toda a assistência quando ela precisa, assim, sendo dela, né? Ou você trabalha independente também, só quando eu precisar eu te procuro? As duas coisas. Certo. Tá? Então, geralmente, esse serviço mais dia a dia, vamos dizer assim, a gente oferece para pequenas empresas. Então, o que a gente entende? As pequenas empresas, geralmente, elas não têm orçamento para contratar uma pessoa ou montar uma área de RH. Por quê? Para eu contratar uma única pessoa, eu preciso que esta única pessoa seja pelo menos um analista sênior já, uma pessoa que já tem uma bagagem e tudo mais. E essa pessoa não custa barato. Agora, se essa organização opta por contratar um auxiliar, um assistente, vai ter alguém que vai precisar ficar ali,
né, ensinando, treinando, desenvolvendo. E muitas vezes a diretoria ou até o próprio dono não tem esse tempo. Sim. Então é aí que a CN Consultoria entra. Nós somos uma mão de obra especializada em recursos humanos, então a gente é como se nós fôssemos um RH terceirizado. A gente vai, a gente faz contrato de meio período por semana, ou 100% remoto, ou pontual. Olha, preciso de uma reunião, preciso fazer uma integração, por exemplo. Aí a gente vai e oferece esse serviço. E dentro desse pacote, a gente faz tudo. Então, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. A gente faz a parte de revisão de descrição de cargos. Enfim, é um RH fora da organização. Então, quer dizer que você atende pontual. Porque o que eu mais queria saber de curiosidade. Vamos supor, eu estou contratando eu tenho uma empresa pequena e eu quero assim, não quero contratar, como você falou, por questão de custos, eu não posso ter esse departamento. Sim. Nesse momento, pontualmente eu preciso de você. Aí eu posso lhe procurar. Pode também. Então a gente tem esses dois formatos. O formato recorrente, então um pacote, vamos chamar assim, né, de RH terceirizado, e o serviço pontual também. E aí o serviço pontual a gente oferece para empresas de todos os tamanhos, todos os portes. Certo. E outra coisa que eu quero perguntar também. Quando você fala em... É tanta coisa que eu acho que você é tão interessante. Quando você fala em saúde mental, a preocupação hoje é burnout. Sim. Né? Está um problema seríssimo. Isso tem pessoas assim ficando completamente incapacitadas por causa disso. Sim. Né? E quando você pega uma situação dessa, como é que tem sido isso? Olha, graças a Deus, felizmente, algumas empresas têm olhado para isso com muito mais cautela. Dá licença, só um minutinho, te interrompendo. Sim. Já explica para o nosso público o que é burnout. Pronto, então vamos lá. Tem que ser você, porque você é especialista. Vamos começar do começo. O burnout, na verdade, é um cansaço extremo, vamos chamar assim. Né? Eu acredito que seja o mais fácil de todos entendermos. É aquela pessoa em que ela vai chegar no trabalho, ela já começa a ficar ansiosa, já começa a se sentir mal. São sintomas muito parecidos com ansiedade e depressão, mas que estão 100% relacionados ao ambiente de trabalho. Então, em casa eu não sinto nada, na balada com os meus amigos eu não sinto nada, aos finais de semana eu tô bem. Quando toca a musiquinha do Fantástico, aí começam os sintomas. E isso fica exacerbado em momentos onde eu estou dentro da organização. Tá? Então, inclusive, o Ministério do Trabalho reconheceu já o CID, né, que é a identificação lá da doença, o diagnóstico, como uma doença realmente. A pessoa pode colocar um atestado com o CID de burnout, que ele já está sendo aceito. Né? Até pouco tempo atrás a gente só chamava, mas não tinha um CID específico para isso. E hoje já tem. Então, o olhar tem que ser muito cauteloso, né? Por isso que eu disse que quando a pessoa ela começa a ficar desmotivada, desengajada, é fundamental um olhar do recursos humanos para essa pessoa, porque a gente já consegue identificar. Muitas vezes é a pessoa que está no lugar errado. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha, vamos supor, com metas diárias, mas ela não sabe lidar com pressão. Essa pessoa não vai ficar bem naquele lugar. Então, a gente precisa reposicioná-la e sentir o que faz sentido para ela. Né? Então, conversar e falar, olha, você entende que se você estiver na área X, você acredita que você estaria mais confortável? Eu acredito que sim. Ok. E aí a gente faz isso. Claro que precisa de um acompanhamento fora também, né? Um acompanhamento psicoterápico e, em alguns casos, do psiquiatra também para poder medicar em casos mais extremos. Porque o burnout, ele começa na empresa, mas a pessoa completamente desestruturada, ela chega em casa, é aquilo que ela tem para dar, né? É aquele mesmo. Sofrimento que ela passa, aquela falta de equilíbrio que ela vai ter em casa por uma questão de trabalho. Né? Exatamente. E eu queria perguntar outra coisa para você também a respeito do que você tinha falado antes. Propósito. Porque quando você fala assim, é importante que aquele trabalho faça diferença para ele. Vital, a gente vai falar sobre isso também. Mas uma coisa muito importante que eu acho, que tem muito líder que não vê, por exemplo, que não mostra para esse funcionário que ele é importante. Então, quando ele não tem essa sensação de pertencimento, quando ele sente que ele ali não faz diferença, isso deve ser devastador, né? Sem dúvidas. Por isso, inclusive, Vanessa, que a gente trabalha também com um programa de desenvolvimento de líderes. E todas as vezes que eu vou fazer treinamento para líderes, eu sempre coloco um módulo que se chama Propósito da Liderança. Então, o que eu falo? A primeira coisa, o líder precisa querer ser líder.
E não simplesmente sentar na cadeira da liderança porque vai ganhar mais. Né? Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso querer ser líder. E entender que ser líder, eu vou estar muito mais ligado a pessoas do que a processos, do que a técnico. Quem vai fazer o técnico e o processo, a parte operacional, mão na massa, são os meus liderados. Então, se eu não gosto de pessoas, eu já sou um líder, não diria fadado ao fracasso, mas que vai ter dificuldades. E aí, a partir do momento que eu entendo que ser líder é cuidar de pessoas, passa a ser natural essa questão da valorização. Uma palavra que todo mundo fala, que todo mundo ouve, é o quê? O feedback. Se eu sou um líder que eu gosto de pessoas, que eu cuido de pessoas, eu vou trabalhar com o meu feedback diariamente. E não é só o feedback na hora que a pessoa erra, mas principalmente na hora que a pessoa acerta. De eu chegar para o meu liderado e falar assim, olha, Vanessa, muito obrigada pelo seu esforço extra de hoje. Graças ao seu esforço, os nossos resultados foram alcançados. Parabéns. Isso é um feedback que vai fazer com que essa pessoa saia dali cheia de vontade de doar mais, de entregar mais. Né? Então, eu super acredito que ser líder é uma função que não é fácil e que a gente também precisa incorporar este cuidar de gente. Inclusive porque eu acho que a empresa tem que ter essa preocupação quando ela indica um líder. Isso. Porque o líder, ele tem que passar uma segurança para o liderado. Então, eu acho que no mínimo esse líder tem que saber mais do que o... Né? Você sentir que você está trabalhando, mas alguém vai responder por aquilo. Se eu não souber, essa pessoa sabe, né? E que essa pessoa me dá retaguarda. O que eu acho, porque, por exemplo, eu já tive empresa e a coisa que eu mais dizia era o seguinte, deixa que eu defendo vocês. Isso. Não é? Vocês estão... vocês contem comigo, porque antes de chegar até vocês um problema, ou alguém ser agressivo, ou um cliente ser... Ele fala comigo. Então, Perfeito. quando o cliente... Eu acho que quando um liderado sabe que o líder está querendo defendê-lo, né, que vai comprar a briga. Claro que depois, já lá dentro, né, nos bastidores, tem o conserto. Eu acho isso importantíssimo, né, Camila? É isso mesmo. Na hora de indicar um líder, né? Eu queria que você falasse disso. Perfeito. A organização, no momento que ela indica... Graças a Deus também, e muito feliz eu fico de ver que as empresas também estão mudando nesse aspecto. Então, de que antes, né, até há pouco tempo atrás, o líder era aquela pessoa que estava há mais tempo na empresa. Fulano está aqui há 10 anos, tem que ser ele. Não, não tem que ser. Ou meu amigo, né? Nossa Senhora. Meu parente, né? Aí é pior ainda, né? Mas, hoje a gente já olha com outros olhos. Então, quem é o líder? Não necessariamente também é a pessoa que sabe mais, mas é a pessoa que sabe liderar com prazer. É a pessoa que tem gosto por outras pessoas, né? E que consegue fazer esse meio de campo muito bem. Então, assim, olha, porque o que acontece? O líder, ele acha que ele tem que saber tudo. E não é verdade, porque ninguém sabe tudo. Então, um líder é aquela pessoa que fala assim, eu também não sei. Vamos aprender juntos. Ao invés de falar, vai procurar no Google, joga lá, que todo mundo sabe, joga lá que você descobre. Ou então, assiste um curso lá no YouTube que você aprende. Isso não é liderar. Né? Então, liderar é você ir junto. Liderar é, olha, deu certo, parabéns, nós acertamos, deu errado. Vamos sentar todos aqui porque nós erramos. O que nós vamos fazer para consertar isso daqui? Como nós vamos encontrar a solução? Não é? Então, o erro tem que ser visto pelo líder como uma oportunidade de aprendizado. E não como uma oportunidade de acabar com a autoestima do colaborador. Então, tudo isso exige um preparo. Ou seja, quando a organização vai indicar este líder, olha, eu acho que fulano precisa ser o líder por isso, são essas questões que ela tem que observar. É uma pessoa que se relaciona bem? É uma pessoa que trabalha bem em equipe? É uma pessoa que está preocupado com os demais? Que consegue interagir com outras áreas? Porque cada vez mais a gente está integrado com outras áreas. É praticamente impossível você trabalhar só ali no seu mundinho, né? Então, essa pessoa precisa estar nesse circuito, vamos dizer assim, né? Ele toda integrada. E, por outro lado, também, eu, no papel de indicado, preciso saber dizer não se aquilo não for minha praia. Né? Então, quando eu dou esse treinamento aí do propósito da liderança, eu sempre pergunto para eles, por que vocês escolheram ser líder? Mas eu não escolhi ser líder, me escolheram. E eu sempre falo o seguinte, você escolheu ser líder a partir do momento que você respondeu sim. Se você disse sim, eu aceito, você escolheu. Então, por que você escolheu? Então, porque o sim, né? Porque o sim, justamente. E o que você ouve mais de resposta? Olha,
É bem dividido. Uhum. Tem aquelas pessoas que falam, porque eu gosto de gente, eu gosto de ver o desenvolvimento das pessoas, mas ainda a gente tem aquelas pessoas que falam, porque ganha mais, porque eu sabia que meu salário ia aumentar. Ou também tem aquelas pessoas que falam assim, eu falei que sim, porque se eu falasse que não, eu ia ser mandado embora. Entendi. Então, aí tem uma outra questão, que é o cuidado da organização para eu isso. conheço uma empresa muito grande, ela era muito grande, que já faz um tempo, e ela tinha um vendedor, um representante maravilhoso. Aqueles assim que duplicava a meta, tal. E ele era tão bom que colocaram na posição de supervisor de vendas. Porque ele era tão bom que então ele ia tomar conta dos... E foi um fracasso. É isso. Aí você perde o líder e perde o técnico. E isso acontece com muita frequência. Ele ficou muito infeliz, porque ele não gostava de ficar só resumindo e fazendo coisa e tal. Reunião. Ele gostava mesmo do trabalho externo, né, de conversar com o pessoal, de fazer a venda, né, e não sabia ser líder. Exatamente. É por isso que a gente precisa trabalhar sempre com a carreira em Y. Né? Então, o que é a carreira em Y? Então, a gente imagina que o Y, numa ponta eu tenho os cargos de liderança, na outra ponta eu tenho os cargos de especialista. Então, quem são os especialistas? São aquelas pessoas que já chegaram num patamar que elas têm uma autoliderança. Nesse caso, por exemplo, é um vendedor que bate meta, não precisa de ninguém ali orientando, treinando, desenvolvendo, dando suporte. Não, ele se governa. Isso. Este é o especialista, que é aquela pessoa que não quer ser líder ou não tem perfil para isso, e que ótimo. Né? Então, eu já trabalhei em organizações assim, então a pessoa está lá há, sei lá, quase 20 anos na função de analista, mas ela não quer sair daquela cadeira. Só que as pessoas em volta se incomodam, falam, mas como que essa pessoa não quer ser líder? Não quer, gente. Não quer, deixa ela quieta lá, tá fazendo um bom trabalho. Deixa o ser humano lá. Então, a gente sempre trabalha com essas duas alternativas, né, que é a carreira em Y. Certo. Para essa questão, vocês trabalham com aquele DISC? Não. Algumas empresas usam, outras não usam. Isso. Como é que é isso? Explica pra gente. Explico. O DISC, ele é uma ferramenta que identifica 4 tipos ali, né, de perfis comportamentais, de personalidade, enfim. Para a utilização do DISC, a gente precisa que a pessoa que vai aplicar e fazer a correção tenha um curso específico no DISC, né, de formação. Mas a gente trabalha com as avaliações psicológicas, testes mesmo de psicologia, né? Então, como eu falei, tenho a Anne, que é minha sócia, e ela é especialista em avaliação, e aí a gente utiliza testes, por exemplo, de atenção concentrada, temos também uma bateria de personalidade para identificação, e a gente tem um teste mais simples, que não precisa de CRP, né? Que é o Conselho da Psicologia, que não precisa de CRP nem nada, que é o egograma. Então, quando é um cliente que fala assim, Camila, acho que não tem necessidade de aplicar uma avaliação completa, a gente aplica um egograma, que é onde a gente consegue identificar também alguns perfis, que a gente fala de estados de ego, né? Que é o perfil adulto, o perfil criança. Então, nossa, é muito importante. Eu acho que é fundamental. Nossa, isso é muito importante. É fundamental. Porque falar qualquer um fala, né, Vanessa? Se você falar pra pessoa assim, você trabalha bem sob pressão? Trabalho super bem. Aí você vai ver um teste, é uma pessoa que não gosta de seguir regras, que não consegue lidar com pressão. E aí você fala, então, não vai dar certo. É que eu já vi situações de trabalho onde o líder e o liderado, você pensa o seguinte, né? Ele não tem aquela consciência de perguntar para ele mesmo. Afinal de contas, quem que é o adulto da relação? Né? Quem que é o adulto aqui? Porque ele vai deixando o lado criança, né? A coisa criança crescer. Exatamente. Né? E o outro já está completamente desestruturado emocionalmente. Né, por causa da pressão. A gente assume papéis que não são nossos, né? Isso mesmo, perfeito. E Camila, eu queria saber o seguinte, como que a empresa ela estrutura a cultura dela, e também como que ela consegue passar. Porque às vezes você tem tudo uma coisa para dar, mas você não sabe dar. Né? E aí o terceiro passo, como é que ela também consegue avaliar e cobrar essa cultura. Perfeito. Fala para mim, tudo tempo seu. Vamos lá, então. Bom, a cultura organizacional, ela se forma a partir da fundação dessa organização. Então, a gente tem ali os pilares, que todo mundo já ouviu falar, que são a missão, visão e os valores. Esse conjunto, e hoje a gente tem o propósito, né? Então, missão, visão, valores e propósito. Inclusive, missão e visão tem muita confusão, né? Tem, é isso. A missão é a razão de existir da empresa. Então, quando eu abro a minha empresa, por que eu estou abrindo essa empresa? Qual é a missão? O que eu quero? De que forma que eu vou servir?
É isso, esta é a missão. A visão é o meu objetivo de longo prazo. Então, onde eu quero chegar com a minha organização? Eu quero ser reconhecida como uma das melhores, eu quero ser o maior XYZ até tal ano. Enfim, isso é a visão. E os valores é o que pauta toda essa missão e essa visão, né? Então, se eu quero, por exemplo, ser reconhecido, minha visão, né? Quero ser reconhecida como a empresa com melhor qualidade de atendimento ao cliente, por exemplo. Que valores que eu preciso ter para que essa visão possa se concretizar? Uma delas, com certeza, é o olhar para as pessoas. Porque se eu não cuido de pessoas, eu não vou ser o meu melhor em atendimento. Tá? Então, os valores, eles surgem aí. Então, geralmente, a gente vê lá nos valores, né? Ética, valorização das pessoas, comunicação, enfim. Então, esses três, esse trio aí, é o que vai dar origem à nossa cultura. E o que é a cultura? A cultura é o jeito de fazermos as coisas dentro da organização. Portanto, se eu tenho valores, ética, comunicação, valorização das pessoas, por exemplo, quando eu vou dar um feedback ao meu colaborador, eu preciso fazer valorizando esta pessoa, sabendo me comunicar, com ética e respeito a essa pessoa. Dessa forma, já respondendo a sua outra pergunta, é que eu vivo a minha cultura. O que a gente vê muitas vezes? As empresas pintam nas paredes, tem o quadrinho lá com a missão, visão, muitos valores. São iguais, se você lê 2, 3 é a mesma coisa. Exatamente. E aí quer que o funcionário, né? Porque eu sempre gosto de chamar de colaborador, mas nesse caso é o funcionário. Quer que o funcionário decore, porque você tem que saber como que você não sabe a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Quer que a pessoa decore. Tá na parede, você tem que saber. Mas na prática, aquilo ali não serve de nada, é só uma decoração. Né? Então, ter uma cultura forte é viver os seus valores, é fazer com que os seus colaboradores, com que a sua equipe viva isso. Eu não preciso saber decorado qual que é a missão, qual que é a visão, mas eu preciso saber como que a gente vive isso aqui dentro. Está incorporado, né? Exatamente, está na veia do colaborador. E aí, dessa forma que eu cobro as pessoas, então, né? É no dia a dia, são as atitudes, são os comportamentos, é dessa forma. Então, se a gente tem uma cultura forte a ponto de aquele colaborador conseguir viver aquilo de forma natural, a cobrança ela não precisa acontecer. Você vê, né, no dia a dia ele acontecendo. Certo, perfeito. E é como eu estava falando, essa questão da valorização, do respeito ao outro, isso é elegância. Né? E que as empresas têm que ver a importância da elegância, que pode até dar outro nome para isso, junto de respeito, né, de consideração, de ética ao outro, né, para que siga os valores. Exato. Né, e que haja harmonia e que a empresa cresça. Isso mesmo. Camila, e como você lida com os sinais, vamos supor, a gente estava falando sobre saúde mental, mas era uma coisa. Como é que você lida com isso quando chega na sua sala? Uma pessoa completamente desestruturada, às vezes até tremendo, com crise de pânico, com coisa. Você, imediatamente, você reporta aquilo ao dono da empresa, você cuida de um caso especial, você como psicóloga, depois você tem um contato com essa pessoa. Tá. A primeira coisa que a gente faz é o acolhimento. Tá? Então, a gente acolhe essa pessoa, entende o que está acontecendo. E aí, vai depender muito, né? Se eu vou passar adiante essa informação ou não. Quer dizer, só me corrigindo. A informação eu vou passar. Agora, o motivo daquela sensação, às vezes a gente pode falar, às vezes a gente prefere manter ali a ética e o sigilo. Tá? Então, já aconteceu, né, da pessoa me contar, falar, olha, eu estou com um problema particular, assim, 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 assado, inclusive com pensamentos suicidas, e aí a gente fez o acolhimento, e aí como que eu comuniquei à diretoria, né, olha, cuidem desta pessoa, eu não preciso falar o que ela tem, o que aconteceu, entendi. O que ela está pensando, nada, cuidem dessa pessoa. Será que a gente consegue aliviá-la no sentido de cobrança? Será que a gente consegue adiantar férias? O que a gente consegue fazer para apoiar? E aí também eu sempre oriento a busca pelo profissional, né? Embora eu seja psicóloga, eu não atuo na área clínica. Entendi. E aí acaba que também não faz muito sentido, porque senão né, a gente meio que perde. Então, mas eu oriento. Então, a gente aqui em Ribeirão Preto, pelo menos, nós temos alguns lugares com atendimento gratuito, né, principalmente nas universidades.
na UNERP, Barão de Mauá, são faculdades que oferecem esse atendimento de forma gratuita e temos também algumas indicações de particular também. Tá? Então, eu sempre dou essa orientação. Camila, e uma pergunta assim que não quer calar para mim. Quando você tem uma situação dessa e você leva, vamos supor, mesmo que não seja com um diagnóstico, com o CID da doença, mas que você perceba a gravidade, de uma maneira geral, você acha que ela é recebida com toda essa cultura da empresa de acolhimento também? Ou já fica aquela pessoa que está na listinha de quem vai para casa? Você disse a palavrinha aí na sua pergunta. Depende da cultura da organização. Existem empresas que olham com cuidado mesmo, né? De acompanhar essa pessoa, de apoiar até no agendamento de uma consulta, numa ligação para um psiquiatra. Existe sim. Mas, claro, que infelizmente existem empresas que já anotam ali, ó, desligar. E aí a gente, infelizmente, não tem muito, não tem muita gerência, né? Eu sempre falo o seguinte, eu estou na posição de consultora. A gente dá o norte, a tomada de decisão não é nossa, né? A tomada de decisão é da empresa. E nisso vem em cima de uma coisa que você falou, desse curso que você dá de líderes. Porque é o seguinte, na hora que a empresa, ela define um líder, né? Eu vou dizer de uma empresa que eu conheço, enorme, uma empresa milionária, e tem um líder de um determinado departamento. O critério que essa empresa levou, essa pessoa, não foi ela não tinha um preparo para ser líder. Tá. Ela era, por alguma razão, ela foi, não sei se era até nível universitário, o preparo dela, quantas pós, quanto, eu não sei. Eu sei o seguinte, que uma pessoa que eu conheço, que era até muito próxima, ela era uma pessoa excelente profissional. Tanto é que o salário dela era muito bom, eles reconheciam ela como excelente profissional, perfeita dentro dos próprios parâmetros da empresa, só que ela começou a ter um problema emocional porque o líder pegava todo o projeto dela e apresentava como sendo dele. E cortou todo o acesso dela às pessoas que pudessem saber que ela realmente liderava aquele departamento. E ele era uma pessoa com postura completamente errada, por várias razões. Até maneiras com assédio moral e sexual no departamento dele. Mas ela não tinha como falar não tinha como chegar no recurso humano da empresa e dizer, olha, está acontecendo isso, porque ela tinha medo de ser demitida, porque ele ia se defender. Sim. Né? E o que se recomenda num caso desse? Olha, geralmente, principalmente empresas maiores, eles já têm um canal de ética, onde a gente pode fazer uma denúncia anônima e aí, com isso, a gente consegue ter as tratativas necessárias. Agora, se é uma empresa onde a gente não tem esse canal de ética, a minha sugestão é que a gente quebre realmente essa hierarquia, né? Então, ao invés de responder ao meu líder, eu vá a um superior para que eu possa apresentar. Geralmente, a gente vai precisar de ter alguma prova. É uma tristeza a gente falar isso, mas é um fato. Então, que provas que a gente tem para a gente conseguir chegar a essa diretoria, presidência, enfim, e apresentar e falar, olha, está acontecendo isso. E, em alguns casos, as pessoas mesmo que estão passando aí pela situação de assédio, elas já solicitam desligamento. E aí, um papel do RH é, no momento do desligamento, fazer a entrevista de desligamento, para que a gente consiga entender quais são os motivos que levaram esta pessoa. Porque agora que ela está saindo, pode ser que ela se sinta mais à vontade para falar também. Então, são algumas alternativas. Essa moça ficou tão traumatizada com o líder dela, com o supervisor dela, que ela foi trabalhar em Portugal. Olha isso. De tanta coisa que ela tinha com a empresa, né? E a empresa perdeu uma pessoa assim, sênior, não posso dizer quem é, né? Assim, mas... Agora, outra coisa que eu queria te perguntar era o seguinte, como as empresas podem criar programas eficazes de desenvolvimento e liderança? Perfeito. Eles te procurariam para isso? Isso. Quando a gente recebe esse tipo de demanda, a primeira coisa que eu sempre pergunto para o meu cliente é, qual é a sua dor? Porque, geralmente, as pessoas chegam sabendo que elas precisam de um desenvolvimento, de um treinamento, mas não sabe do quê, não sabe em quê. Então, olha, qual é a sua dor? O que você precisa resolver? Ah, o meu problema é este daqui. Por exemplo, o meu problema são líderes que não dão feedback. Ótimo. Então, a gente constrói toda uma
uma linha mesmo de raciocínio para que a gente possa ministrar treinamentos e onde a gente chegue e passe aí por esse feedback. Aí a gente fala, por exemplo, né, sobre comunicação não violenta, a gente fala sobre comunicação assertiva, feedback propriamente dito e por aí vai. Ou a gente tem também na parte de desenvolvimento das equipes os treinamentos pontuais. Então aí a gente faz desse mesmo formato, né? Qual é a sua dor? E aí a gente executa o que lá nos recursos humanos a gente chama de LNT, que é o levantamento de necessidades de treinamento. Nós fazemos esse levantamento e com base nisso a gente sugere alguns temas para que possam ser ministrados. Então lá na CN Consultoria, um dos nossos diferenciais é justamente a personalização. Nós não temos um pacote fechado, tipo, olha, treinamento de líder, toma, é isso daqui. Não, a gente vai sentar e vai alinhar sempre com o cliente para poder atendê-lo da melhor forma possível. E 2 perguntas para a gente finalizar. Uma é o seguinte, esse programa de líder é só direcionado à empresa ou esse curso ele tem, por exemplo, como aqui na Orgânica, tem algum workshop para que as pessoas façam independente disso? Uhum. E a outra coisa, eu queria saber como é que as empresas fazem para reter talento. Tá. A pergunta de milhões. Olha só, com relação à parte de lideranças, nós temos também mentorias, tanto para pessoas que já são líderes e que querem desenvolver algum aspecto específico, quanto para aquelas pessoas que buscam a liderança. Então, eu já sou um analista sênior e eu quero ser um supervisor, um coordenador, enfim. Então, a gente trabalha com a mentoria para essas pessoas. Agora, como a gente faz para reter talentos? Primeira coisa, viva a cultura da empresa. Essa é a primeira coisa. E eu gosto de dizer o seguinte, a jornada do colaborador ela tem que ser uma coisa muito suave, muito agradável. E o que é a jornada do colaborador? É desde quando eu divulgo a minha vaga, onde eu divulgo, como eu divulgo, como que eu faço essa entrevista, eu sou cuidadoso na hora de dar um retorno para esse candidato. Olha, você não foi aprovado por isso, isso e isso. Olha, você foi aprovado, nós gostamos disso, disso e disso. Essa pessoa foi bem recebida na sua empresa? Porque tem empresas que, nossa senhora, dá até pena do pobre do colaborador que chega. Então, precisa ser uma pessoa bem recebida, que seja desenvolvida ao longo do tempo que ela está lá. E aí, com certeza, essa pessoa é uma pessoa que ela vai ver muitas vantagens em permanecer naquela empresa. Porque ela já conhece a cultura e ela foi aderente a essa cultura. Porque ali ela sabe que os anseios dela, sejam financeiros, sejam profissionais, serão alcançados. Então, fica muito mais fácil. Se eu cuido da jornada, a retenção ela acontece também naturalmente. Aí a gente fecha, né? O que acontece? A empresa, quando ela cuida da jornada, quando ela trata com todo esse respeito dentro da cultura dela, ela é uma empresa elegante. Exatamente. E ela, para conquistar um talento, ela tem que se vender. Isso. Onde a elegância vende. Exatamente. Querida, muito obrigada. Amei e tem muita coisa ainda para a gente conversar. Com certeza. Né? Vamos conversar Né, mais em capitão? outro momento. Obrigada. Obrigada.